Olá pessoal, eu sou o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Gostaria de lembrar novamente que a nossa empresa trabalha com a legislação tributária, societária e contábil e também com a legislação trabalhista e previdenciária. A nossa empresa promove cursos, eventos e tem um interessante sistema de assinaturas. Se você ficar interessado, fale com o nosso departamento comercial. Muito bem, esse espaço nosso é a coluna do Newton. Sempre que houver algum assunto ou assuntos interessantes, a gente pega um espaço aqui e grava para fazer alguns comentários a respeito do que andou acontecendo. Eu faço isso sempre juntamente com a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes, eu participo também aqui da coluna do Newton. Então, ontem, dia 22 de janeiro, né, no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, onde o presidente Jair Bolsonaro está, e o ministro da Economia Paulo Guedes também, fizeram um pronunciamento sobre várias questões importantes, e é isso que esse vídeo vai se tratar dessa vez. Muito bem, nós vamos fazer um pequeno resumo do que o presidente falou lá na Suíça e também um pequeno resumo do que o Paulo Guedes falou lá na Suíça. Eu gostaria de lembrar que ambos haviam agendado para hoje, quarta-feira, dia 23 de janeiro, uma entrevista mais demorada, mais longa, e por alguma razão essa entrevista foi cancelada. Espero que ela seja marcada novamente, porque faltam alguns detalhes a respeito dos planos. Muito bem, vejamos o que disse o presidente lá na Suíça. O presidente Jair Bolsonaro disse que as reformas da Previdência e tributária serão aprovadas. Muito bem, no seu discurso, que demorou algo em torno de 6 minutos, ele disse que realmente as reformas, tanto da Previdência como da tributária, deverão ser aprovadas. Quer dizer, o governo está fazendo todo o esforço para aprovar isso, até porque a reforma vai agora no começo de fevereiro, quando o Congresso volta a trabalhar, né, etc., né, muito modificado, metade são parlamentares novos, mas então, segundo a firmeza do presidente, as reformas, tanto da Previdência como tributário, e além de outras, deverão ser aprovadas. E o que ele disse mais o quê? O envio do projeto da reforma da Previdência ao Congresso Nacional será no início de fevereiro. No dia 1º de fevereiro, termina o recesso no dia 31 de janeiro e começa o funcionamento desta legislatura no Congresso Nacional, tanto lá no Senado Federal como também na Câmara dos Deputados. Muito bem, a promessa do Bolsonaro é que logo no início, provavelmente alguns dias depois do início da legislatura, o projeto que já estará fechado, essa semana aqui já deverá estar totalmente fechado, ele será remetido para o Congresso Nacional e aí começa a tramitação, pelo menos, do projeto da reforma da Previdência. A tributária ela vem logo na sequência, né? O que mais ele disse? A carga tributária incidente sobre as empresas será reduzida de 34% para 15%. Muito bem, essa é uma parte do discurso que tem, durante a campanha ele disse muito disso e agora já está repetindo, que a carga tributária das empresas será diminuída. Nós sabemos que as empresas aqui no Brasil pagam 34%, né, que é 15% da alíquota geral do imposto de renda, mais 10% de adicional do imposto de renda, mais 9% de contribuição social. Somando tudo, dá 34%. O presidente tem dito que a ideia é reduzir isso para 15%. Tá? É uma redução bastante grande e mais ou menos o caminho adotado pelo presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos no final de 2017. Não? Realmente uma boa notícia. É claro que haverá uma compensação, né? Arrecada menos disso, vai arrecadar outras coisas, mas eu já vou falar isso daqui a pouquinho. Muito bem, o que mais ele disse, Júlia? A legislação empresarial será simplificada, de modo a se criar um ambiente propício aos negócios.
Tudo indica que o ambiente negocial aqui no Brasil é complicado, né? Aliás, a própria ONU, os organismos internacionais não se cansam de dizer que o Brasil é um dos países mais complicados para se estabelecer um negócio. Já é difícil de abrir uma empresa, segundo os dados aí, demora 120 dias. E também, depois de abrir, se houver algum problema, já é difícil de fechar também, né? Então, tanto abrir como fechar um negócio no Brasil é muito complicado. Então, a ideia, claro, dita aí pelo presidente e repetida pelos ministros, seria simplificar a legislação comercial, simplificar a legislação de registro e, claro, simplificar a legislação tributária, porque vai se criar um ambiente mais descontraído, mais fácil, mais simples para que se façam os negócios. Por incrível que pareça, aqui na América Latina, nós temos alguns países que uma empresa é criada em 5 dias, ou 10 dias no máximo, né? E segundo os organismos internacionais, aqui no Brasil demora 120 dias. Claro, isso é uma média, né? Tem algumas situações que são mais rápidas, mas de qualquer forma é uma situação que tem que ser resolvida e o novo governo, pelo menos várias vezes disse isso, está muito inclinado a resolver essa problemática. Muito bem, isso é um resumo muito rápido, muito singelo, né, a respeito do que o nosso presidente disse lá em Davos, na Suíça. É claro que tudo isso terá que depois ser explicado melhor, detalhado, né? Isso que ele deveria ter feito hoje, né, nessa reunião que deveria acontecer e acabou sendo cancelada. Mas esperemos que isso, em determinada vez, a ser esclarecido, até porque os próprios brasileiros e estrangeiros estão muito interessados nos detalhes dessa movimentação. Bom, isso que disse foi o Jair Bolsonaro, como presidente da República, representante do Brasil lá na Suíça. E agora, o Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, o nosso superministro, ele disse várias coisas interessantes. Então, eu e a Júlia vamos dar uma navegada aí nos vários pontos que o Guedes andou falando. Primeiro ponto é a simplificação da legislação tributária. Bom, isso é um sonho de todo mundo, né? O sonho do comerciante, sonho do empresário, sonho dos contabilistas, dos advogados, porque a complicação é muito grande e nós teríamos que partir para um lugar em que haja uma simplificação disso tudo. Tomara que isso aconteça. Muito bem, eu disse lá em cima que o presidente falou que a intenção é reduzir a carga tributária das empresas de 34 para 15. Muito bem, mas claro, né? O país já está devendo, está com um rombo enorme de déficit e não pode perder receita assim. Então, lá em cima o presidente falou que reduzirá o imposto, mas aqui ele vai dizer que vai aumentar o imposto ou criar um tributo novo. O que é, Júlia? Tributar a distribuição de lucros e dividendos. Vejam bem, a nossa legislação tributária, até 1995, nós temos uma tributação na distribuição de lucros ou dividendos. Na época era 15% sobre o valor distribuído para os sócios, era uma retenção na fonte. A partir de 1º de janeiro de 1996, essa tributação sobre lucros e dividendos na fonte ela foi revogada. E desde aquela época até agora, nós não temos tributação. Uma empresa apura o seu lucro dentro das normas gerais, seja pelo lucro real, presumido, arbitrado ou pelo Simples Nacional, apura o lucro, prova que teve aquele lucro, paga o imposto que tiver que pagar de acordo com a modalidade, aí pode pegar aquele lucro que está na contabilidade e distribuir para o sócio. Totalmente isento, não paga mais, os sócios não pagam mais imposto. Qual que é a ideia? É restabelecer essa tributação, que durante muitos anos foi revogada, restabelecer essa tributação, e aí a arrecadação que vier dessa tributação na distribuição de lucro vai compensar a diminuição do imposto de renda que vai incidir sobre os lucros da empresa, né? Então, na realidade, quando fala tributar a distribuição de lucros e dividendos,
A ideia não é aumentar a tributação, na realidade é compensar a tributação com a redução da tributação do RPJ. Muito bem, mas além disso tem outra medida que está sendo preconizada aí. Aumentar a tributação dos juros sobre o capital próprio. Muito bem, quando algumas empresas podem calcular o JCP, juros sobre capital próprio. Quando fazem isso, existe uma retenção de 15%. Tem uma tributação de 15%, que isso beneficia os donos do capital, os acionistas, os sócios, etc. Né? Uma das ideias é aumentar essa tributação de 15%, por exemplo, para 20%, para compensar a redução lá do RPJ. Muito bem, o que nós temos mais que o Paulo Guedes falou? Na reforma da Previdência haverá consenso, inclusive com o apoio de muitos governadores e militares. Muito bem, o governo está tentando que haja um acordo geral na nossa sociedade, aí envolvendo, 27 governadores, mais Distrito Federal, já tem pelo menos aí uns 15, né, que estão forçando a barra para que essa reforma da Previdência acabe sendo aprovada lá no Congresso Nacional, que na verdade é o que é mais importante, que é aprovar lá e tal. Então, parece que existe hoje um consenso entre os governadores, muitos deputados e senadores, inclusive a questão dos militares, que está um pouquinho travando aí, né, porque eles têm uma legislação própria, mas parece que há um consenso geral de que isso tem que ser resolvido. Vamos esperar que sim. Bom, mas tem alguma coisa nessa reforma da Previdência, né, Júlia? Isso. Ainda na reforma da Previdência, pretende-se a introdução de um regime de capitalização. Regime de capitalização na Previdência é um tipo de regime que existe, eu já falei isso e vou recordar, no Chile. O Chile adotou regime de capitalização há mais de 10 anos, né? No que consiste? A sua contribuição previdenciária, que é descontada na folha, é depositada em seu nome. Não vai para um fundo geral, não é isso. Se você contribui para a Previdência com R$100, R$100 vai na sua conta no banco. No outro mês, R$110 vai na sua conta no banco, vai acumulando na sua conta. Mais ou menos parecido com o fundo de garantia. Isso quer dizer que ao longo de tanto tempo que você vai trabalhando e contribuindo, você vai acumulando na conta e vai capitalizando, porque aí isso vai dar juros, etc. Tal, né? Por isso que se chama um regime de capitalização. Lembrando, isso já existe em alguns países do mundo, principalmente no Chile, que é aqui na nossa América Latina e é a ideia da equipe. Bom, finalmente tem um recado que é quase que uma ameaça. O Paulo Guedes, o nosso superministro, de vez em quando ela faz essa ameaça. Todo mundo está torcendo porque não ocorrer, mas é realmente, olha, se não der certo, tal. Então vejamos o que o Paulo Guedes pretende fazer se a reforma da Previdência não vier a ser aprovada. Caso a reforma da Previdência, que é o plano A, não seja aprovada, será implementado o plano B, que envolve a desobrigação, desvinculação e desindexação das despesas da União. Vejam a ideia do Paulo Guedes, né? Olha, Previdência não passou, ninguém apoia, tudo aí, beleza, tal. Se isso não fazer, o plano B do Paulo Guedes é o seguinte, tá bom, nós vamos desvincular todas as receitas da União. Todo o dinheiro que entrar na União, ele não fica mais vinculado à saúde, educação, transporte, não tem aquelas vinculações que existem hoje na Constituição Federal de 1988. O dinheiro entra lá e depois a União, os estados e o município fazem o que acham que deve fazer. Aí o nosso legislativo, né, Senado, Câmara, e também as câmaras estaduais, e também as câmaras municipais de vereadores, é que vai ficar responsável para distribuir isso aí. É uma ideia, tem uma maluquice envolvida aí, né? Sabe como isso vai funcionar e tudo. Mas isso tem sido constante ameaça do Paulo Guedes, dizendo, olha gente, se não fizer a reforma, nós vamos ter realmente que fazer essa desvinculação, desobrigação e desindexação de todas as despesas da União. Muito bem, pessoal. Então, esse foi o resultado do bate-papo que nós tivemos lá na Suíça ontem, dia 22 de janeiro,
nas palestras e nas intervenções pelo Jair Bolsonaro, nosso presidente da República, e pelo Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia. Muito bem, Júlia. Bom, pessoal, esse é o fim de mais uma coluna do Newton. Lembrando vocês de se inscreverem no nosso canal, nosso blog, que é reformatributária.netcpa.com.br, o site da CPA, netcpa.com.br, as nossas redes sociais, @netcpa. Não esquece de curtir esse vídeo e muito obrigada. Muito bem, eu gostaria de lembrar que nós estamos ligados a todos os assuntos que nós resolvemos aqui, né? E, à medida que o tempo vai passando, a gente vai acompanhando o desenvolvimento disso. E se a gente não ficar louco ou maluco antes disso, eu tenho certeza, né, Júlia, que a gente vai conseguir esclarecer o que anda acontecendo. Ok, gente? A gente espera vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.